depois que você deixou o futebol, você chegou a ser treinador, você dirigiu alguns times, depois você passou a atuar mais fora de campo, teve escolinha do Corinthians em Los Angeles, você trabalhou no Boston dos Estados Unidos. Como que funcionou esse projeto do Boston com o Renato Valentim, em que você era uma espécie de sócio, né? E por que você deixou o projeto? Então, Samuel, minha vida depois que eu parei de jogar futebol, fiquei um tempo sem estar no meio do futebol. E aí me surgiu algumas oportunidades de ser treinador, né? E essa situação de ser treinador veio por querer ajudar alguns amigos que eram presidentes dos clubes, né? E aí eu vi que aquilo ali não era meu caminho, não, porque não era só o treinador que eles precisavam de alguém que pudesse investir no clube, alguém que pudesse ajudar no clube de todas as formas, levar um recurso para dentro do clube. E eu trabalhei no futebol como profissional e eu não trabalhei para depois gastar o dinheiro no futebol, em clubes de futebol, em jogadores de futebol, então não era esse meu ramo. E eu decidi não seguir nesse caminho. Fui convidado para ser um diretor de futebol do São Bernardo em 2006, desculpa, onde que tinha uma parceria de uma academia em São Bernardo, chamava Top Spin Big Ball, que investia na base do São Bernardo, aquele amarelo e preto, né? Então, todos os jogadores que saíam dali tinham uma parceria, porcentagem de venda de jogador e tudo, e eu fui para controlar essa categoria sobre 13, 15, 17, 20, e onde apareceu mais esse trabalho foi na situação da Taça São Paulo 2007, onde que o São Bernardo chegou às semifinais, perdeu para o Cruzeiro 5-4 no Campo Nacional, e que foi um jogão que até o Rafinha foi vendido aí para o Cruzeiro, foi o Tucho, foi o Luiz Henrique, e daquela equipe que o São Bernardo fez, vários jogadores saíram para o Rildo, que foi para o Vasco depois, então, o Washington, que saiu para mim, foi para o Ceará, então vários jogadores saíram daquela equipe pelo trabalho que foi bem desenvolvido lá. E aí eu tive convites depois de trabalhar em outros clubes, mas fiquei um pouco ali, e depois fui para os Estados Unidos, onde que eu já queria mesmo morar nos Estados Unidos, e aí me veio a oferta de um empresário lá brasileiro, Josias, que chama, e ele era dono de uns canais de televisão, e o preparador físico, Rovani, falou, olha, tem um amigo meu que quer te levar para lá, que ele tem uma ideia de uma franquia da escolinha do Corinthians, e perguntou se teria problema até de você trabalhar lá, se você estiver por lá, quiser trabalhar. Rapaz, não tem nada a ver contra o Corinthians, nada a ver com o que eu joguei no São Paulo, depende dele. Se ele quiser me contratar, a empresa que me contrata, eu vou vestir a camisa dela sem nenhum problema. E foi assim que eu fui para os Estados Unidos, e aí veio o convite do Josias para trabalhar nessa academia, que era uma franquia do Corinthians, mas o escudo era um pouquinho diferente, porque era da Califórnia, lembrava muito o escudo do Corinthians, usava o nome do Corinthians lá, e aí eu fiquei 3 anos lá nessa academia com ele, foi um trabalho muito bacana, e o aprendizado é gigantesco, né? Já de estar fora, as amizades, você tem que aprender a nova língua, tem que viver de uma forma diferente, foi ótimo para mim e para minha família. Depois eu fui para Boston, né? E onde eu conheci o Renato Valentim também. Eu trabalhei em uma outra academia lá que chama Valeu, em Boston, que eles têm um projeto muito bacana lá, e muitos alunos, muita gente que trabalha, que é normal isso nos Estados Unidos, né? A molecada tudo joga bola, as meninas, aquela coisa toda, um complexo esportivo muito bacana, e eu conheci o Renato Valentim, que é o proprietário hoje do Boston City, né? E ele, por ser cruzeirense, de Manhuaçu, eu de Carangola, acabamos que fizemos uma amizade bacana e segue essa amizade até hoje, tenho certeza que não vai acabar, me fez o convite de entrar com ele de sociedade para fundar o Boston. Eu pensava que era uma escolinha de futebol em Boston, né? E ele, não, é um time de verdade. Se for aqui nos Estados Unidos, depois a gente leva o Boston para Manhuaçu ou Carangola, onde que tiver mais visibilidade para que a gente possa trabalhar. E aí foi assim, surgiu o Boston em Boston, e nós partimos depois para Manhuaçu, onde que ali a probabilidade de crescimento era maior do que Carangola, pela área que ia abranger, pela área que já tinha em foco assim, para se construir um centramento, um estádio. E aí, logo em seguida, eu fiquei isso aí 4 anos
praticamente lá com o Renato esse trabalho, e o Boston hoje é um espetáculo, já mudou da água para o vinho e está se tornando, vai se tornar um grande clube em Minas Gerais, pela estrutura que já está sendo criada, e o investimento é todo do Renato. E eu estava com ele já há 4 anos, e eu tive um convite depois do Luiz, que foi o presidente do Marília, aqui, quando eu joguei no Marília em 2002, e ficou amizade. Ele tem uma empresa também que cuida de jogadores. Foi até a Boston, me fez um convite que ele ia abrir um clube, pegar um clube em Portugal, e eu já queria também conhecer um pouquinho ali da Europa, viver ali. Conversei com o Renato, dissolvemos essa parceria de sociedade, vamos dizer assim, ele continuou igual, entendeu, eu expliquei a ele. Fui para Portugal, fiquei 3 anos, onde que ainda se tem o clube lá, que joga a 5ª divisão, que é um clube de muita tradição no interior ali de Portugal, mas é um clube que não tem aquela finalidade de subir, de chegar à 1ª divisão, é mesmo para lançar essa molecada, né, a partir dos 8 anos. E a minha volta também agora para o Brasil foi porque o Luiz tem uma empresa, né, que cuida de atletas de futebol, e ele queria que eu desse uma organizada nessa empresa para ele aqui, já que tem um intervalo de férias lá em Portugal, e lá o clube já está andando sozinho, não tem a necessidade de eu estar lá presente lá, porque a gente tem outras pessoas que podem cuidar. E aí eu vim para o Brasil e a gente está reformulando essa empresa, né, e cuidando de alguns atletas. Então, por isso, estou de volta hoje ao Brasil, vivendo aqui, mas falar que eu vou continuar no Brasil, eu posso estar falando uma mentira muito grande, né? Na verdade, eu não sei, a gente não consegue, eu não consigo e nem imagino determinar, vou ficar até dia tal, até quando aqui, porque futebol não tem jeito, né? Se aparece alguma situação que eu tenho que ir para outro lugar, a gente não tem essa dificuldade de poder ir e seguir trabalhando, já que me colocaram no futebol de novo. Eu queria ficar lá vendo futebol americano com a mão, né, que era bom. Então, aos pouquinhos, eu estou aprendendo a mexer com futebol. O microfone, Bruno. Desculpa. Ô, Palinha, nesse mundo aí do futebol, você falou que ganhou muito dinheiro, mas que não tira o dinheiro do bolso para colocar no futebol, né? Porque o futebol tem cifras assim que são uma moeda à parte da realidade de qualquer pessoa, né? O dinheiro que a gente ganha na vida tem proporções muito diferentes no futebol. Mas, assim, na maioria, por exemplo, no projeto de Portugal também, no União de Almeirim, e também no Liberdade, agora em Marília, não é isso? O interesse é formar jogadores e negociar jogadores. Você hoje é mais um agente de jogador do que qualquer outra coisa. Seria esse o foco da sua carreira hoje? É isso mesmo, Bruno, né? Porque, assim, a gente tem os clubes para poder registrar os jogadores. Hoje, quando eu falo assim, não investir o dinheiro, né, o meu dinheiro próprio em jogador, porque eu trabalho numa empresa que já faz isso, né? Então, você tem que até avaliar bem os jogadores que você tem, porque o custo é muito alto. E se eu tiver que fazer isso para tirar da minha casa, para colocar em jogadores que um ponto de interrogação muito grande, porque futebol não é para todo mundo. Não vai virar todo mundo. Tem muito jogador bom. Quantos jogadores que a gente conhece, você vê o cara jogando e fala, não é possível, esse cara não pode estar sem jogar num clube profissional. Mas por que ele não chegou lá? E o melhor empresário para o jogador é ele mesmo. Ele que tem que querer ser jogador, ele tem que querer se cuidar. Eu tive que fazer minhas escolhas para mim chegar na condição que eu cheguei de jogar no América profissional, de ir para o São Paulo, de voltar para o Cruzeiro, seleção brasileira. Toda profissão, se você não fizer as escolhas e abdicar de algumas coisas, você não vai ter sucesso, cara. E o futebol é a mesma coisa. Ainda mais a procura é tão grande. Hoje, menino de 15, 16 anos, os clubes falam que está velho. Não querem. Tem que ser 14 anos, 13 anos, 11 anos para a gente poder ter tempo de trabalhar. Como ter tempo de trabalhar se ele chega no profissional, o cara não sabe nem bater na bola? Eu não entendo esse tempo de trabalhar. Então, às vezes, isso aí me tira um pouquinho da casinha também, que eu não consigo entender essas coisas, né? Mas por isso que eu digo, né? Então, acho que o investimento, você tem que investir realmente num atleta, por exemplo, que ele quer se abdicar das coisas para poder determinar o caminho dele. Pelo menos vai fazer de tudo para tentar ser profissional de um nível bom. Se não, se ele ficar no nível médio, ele conseguir
dar seguimento à vida profissional dele, ele já está no lucro, cara. É muito difícil. Vai lá, Diogo. Farinha, nesse projeto do Liberdade, que você falasse um pouco sobre esse projeto aí, o Clube Novo de Marília, tem a ver mais uma franquia do Boston, tem a ver, você já falou um pouco sobre isso, só para deixar claro como é que é um pouco esse projeto. O Boston não tem nada a ver com o Palhinha, nem o Palhinha com o Boston hoje, né? Amanhã eu posso estar trabalhando no Boston de novo, porque posso voltar para o Cruzeiro, posso trabalhar no Atlético, no América, né? Isso tudo é muito relativo, né? Então, hoje não tem nada, né? Aqui íamos fazer esse Liberdade, ainda não está registrado, o nome está tudo certinho, a empresa está aberta, tudo correndo bem. Por que não deu a largada no projeto, que é um projeto quase que social? Porque tem muita gente que precisa de um arroz com feijão em casa para comer, né? E é esse lugar que você vai encontrar os meninos, que você vai encontrar aquele que está com fome de bola, que a bola pode ser que vai levar a comida para casa dele. A gente não começou esse projeto ainda de fato aqui em Marília, porque tem a situação do Marília aqui, e o Marília tem todas as categorias, não é de interesse do Luiz, nosso, de ter esse conflito, vamos colocar assim, com Marília, porque a gente tem que fazer o jogador para trazer para o Marília também. Tem que fabricar é jeito de dizer, esses meninos para trazer para... Marília, eu tenho aqui o Joãozinho, né? Você pode colocar ele fazer um teste, um exemplo. Então, a finalidade é irmos para uma cidade que a gente possa trabalhar essa molecada desde os 9 anos de idade, 10 anos de idade, numa escolinha, 15, 17, já começa a jogar as competições de verdade, e possível profissional. Nada de fazer sub-20, 18 anos, se o cara não deslanchou, não está num outro clube jogando como profissional, não adianta você ficar mantendo ele no clube, cara. Ele tem que arrumar serviço para ele. Imagina se fica com um atleta de 18, 19, 20 anos, 3 anos, você tem que fazer contrato profissional com ele. O custo é muito grande para o clube. E quando é que você vai ter o retorno? Se os caras já com 15, 16 anos de idade já está velho, então acho que o investimento tem que ser esse, 9 anos, aí joga sub-9, sub-11, sub-13, 15, 17, 18 anos, o cara não foi para um clube, amigão, você tem que arrumar um outro emprego, ou então vai para um outro lugar que você queira, né, investir em você mesmo, porque a gente não tem essa finalidade de manter um de 17, 18, 19, 20 anos num clube. Você faz um sub-20, você pega um sub-20 dos clubes todos aí, quantos jogadores tem um sub-20? 40 num time, por exemplo? 90% deles, no mínimo, tem contrato profissional. O que gera de custo para o clube? O que vai ter de retorno? Quantos deles sobem para o profissional? Você vê esse menino aí que está no Atlético Paranaense, que era do Cruzeiro, né? O Vitor Roque, lá 17 anos. Ou ele joga lá em cima, ou então vai andar, meu filho. Vai ver o que você tem que fazer, senão não tem jeito, cara. É só investimento.